A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amado irmão em Cristo Jesus, hoje eu queria compartilhar com você sobre as desavenças na igreja evangélica, na igreja protestante. A igreja evangélica não há um consenso geral quando o assunto é teologia, fé, crença. Hoje nós vivemos um período onde três ramos da igreja se destacam: pentecostal, neopentecostal e tradicional. E esses três ramos há uma divergência muito grande na questão teológica, não há concordância. Só que essa desavença não vem de hoje. Eu gostaria de falar com você sobre 4 pontos de desavença que houve na igreja de Cristo Jesus durante a história da igreja. É claro que existem muitos outros, mas eu queria salientar pelo menos esses 4 que são, se não os mais importantes, têm uma certa relevância. O primeiro o primeiro grande conflito teológico aconteceu da Igreja Protestante, aconteceu no ano de 1529, entre dois pilares da Reforma, Zwinglio e Martinho Lutero. Naquele período da Reforma, no ano de 1529, houve um concílio em uma cidade na Alemanha, onde reuniram-se os líderes protestantes da época. E eles debateram os assuntos teológicos. E haviam 15 pontos a ser debatidos, eles concordaram em 14 e houve um ponto que eles não concordaram. E não houve só uma questão de entendimento daquele texto, mas sim de ruptura, propriamente falando, entre aqueles que lutavam pela reforma cristã. Zwinglio e Lutero. Até então, em que sentido eles debateram? Ou qual foi o sentido da discórdia? Foi na questão da Santa Ceia. Martinho Lutero, que era um monge católico, vinha da ideia católica na Santa Ceia, da transubstanciação. Ele apegou-se à ideia da consubstanciação, um nome até difícil de falar, né? Ou seja, a presença literal de Jesus nos elementos da Santa Ceia. Zwinglio não, ele discordava. Ele acreditava na presença espiritual do Senhor na Santa Ceia, nos elementos da ceia do Senhor. É claro que mais para frente vai surgir os anabatistas e a ideia principal da Santa Ceia entre os protestantes vai ser defendido pelos anabatistas, ou seja, a Santa Ceia ela é um memorial, faz lembrança-se do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porém, meu amado irmão em Cristo Jesus, Zwinglio e Lutero se discordaram a ponto de houver uma ruptura. Eu falei para você que houve um concílio, eles se reuniram para debater 15 pontos da reforma, concordaram em 14 e discordaram em um único ponto. E esse foi o ponto da ruptura. Um segundo ponto de desavença que houve entre os líderes da igreja cristã, da igreja protestante, foi agora entre John Calvino e Armínio. E esse assunto tem se estendido há décadas, né? Há séculos. E já é mais na questão soteriológica. O que é soteriologia? É a doutrina da salvação. Martinho Lutero e Armínio não se. Os arminianos e os calvinistas não concordam em alguns pontos da doutrina da salvação. Por exemplo, o livre-arbítrio e depravação total. Se a graça ela é condicional ou incondicional. Se a expiação e outros pontos. Houve uma reunião na cidade de Dortmund, acho que foi 1600, eu fiz algumas anotações aqui, no ano de 1600 e 18 a 1619. E ali não houve consenso entre eles, os debatedores. Os arminianos criam no livre-arbítrio, os arminianos defendiam a eleição condicional, entre outros 5 pontos desse debate, enquanto os calvinistas se apegaram à lei da depravação total, da eleição incondicional, entre outros desses 5 pontos. Então, a primeira desavença aconteceu entre John Wesley e Zwinglio. A segunda desavença aconteceu entre Calvino, ou os calvinistas, e os arminianos. E essa desavença dos calvinistas e arminianos, ela perdura séculos e séculos. Grandes teólogos têm se debruçado, debatido, conversado, e não há uma
concordância nesse sentido. Seguindo a história da igreja, um terceiro ponto de desavença que houve na igreja, agora na questão da pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, quando em 1906 acontece o movimento da Rua Azusa e inicia-se o movimento pentecostal. Os pentecostais crendo que uma pessoa ela é batizada com o Espírito Santo quando há a evidência de falar em línguas estranhas. Os tradicionais, eu tenho aqui um vídeo no meu canal que eu explico as diferenças de tradicional, pentecostal e neopentecostal. Os tradicionais creem que a pessoa, quando ela encontra-se com Cristo Jesus, ela já recebe o batismo com o Espírito Santo e que não há necessidade e que não há evidência de línguas estranhas. Os tradicionais são cessionistas. O que é ser cessionista? Não acreditar nas maravilhas, no poder, na cura, libertação, etc, etc. Os pentecostais já acreditam que a pessoa é batizada com o Espírito Santo quando ela fala em línguas estranhas, quando há evidência de línguas estranhas. E esse cisma da igreja, essa ruptura, essa desavença teológica também já estamos para mais de um século e não há uma concordância nesse sentido. Então, qual que é o primeiro cisma que eu estou falando? O primeiro cisma aconteceu entre Zwinglio e Lutero, 1529. O segundo acontece entre os seguidores de Calvino e de Armínio, e aí a questão propriamente é sobre soteriologia, salvação, a predestinação, né, e a eleição. E o terceiro ponto que eu estou destacando aqui é a questão dos pentecostais e dos tradicionais, e já é uma questão teológica da pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. E um quarto ponto teológico que não há concordância de forma nenhuma, agora é na questão escatológica. Nós estamos vivendo dias onde a internet tem fervilhado com debatedores sobre a escatologia, sobre a doutrina das últimas coisas. E aí nós também temos vários pontos de discordância. Surgem os amilenistas e os dispensacionalistas. Ambos não concordam com a fé um do outro. Respeitam, mas não concordam. Os amilenistas e os dispensacionalistas. E dentro destas duas visões escatológicas, nós vamos encontrar os tribulacionistas, os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas e os mesotribulacionistas, ou seja, aqueles que acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação, aqueles que acreditam que a igreja será tirada durante a grande tribulação e aqueles que acreditam que a igreja irá passar pela grande tribulação. A concordância é que haverá a grande tribulação. Distinção entre tribulação e grande tribulação. Tribulação, todos passamos. Grande tribulação é um período aonde o Senhor Jesus disse que a terra sofrerá uma angústia nunca antes sentida. Então, na questão escatológica, aí vai haver essa desavença, ou seja, aqueles que acreditam que a igreja vai passar desse período de provação, de tribulação, de aflição, aqueles que acreditam que a igreja vai passar um período e será arrancada, é os mesmos, e aqueles que acreditam que a igreja não vai passar, os pré-tribulacionistas. E então há uma outra discórdia também na questão escatológica, que é a questão do milênio. Aqueles que acreditam são os pós-milenistas, os amilenistas e os pré-milenistas. Os pré-milenistas acreditam que Jesus irá voltar para inaugurar o milênio. O milênio é uma doutrina que está no livro é um texto que está no livro de Apocalipse, que destaca que Jesus vai reinar durante 1000 anos. Então tem os pré-tribulacionistas e pré-milenistas acreditam que Jesus vem e inaugura-se o milênio, um período de 1000 anos, de forma literal. Os amilenistas acreditam na forma metafórica, né? Eles espiritualizam o milênio. A palavra é contrário, mas os amilenistas não são contrários à realidade do milênio. Antes, eles acreditam que Jesus reina através da igreja. E tem os pós-milenistas, que é uma outra forma de acreditar-se na questão do milênio. Então, pelo menos essas 4 desavenças teológicas, primeiro na questão da Santa Ceia, segundo na questão da salvação, terceiro na questão do Espírito Santo, ou do manifestar do Espírito Santo, e o quarto na questão escatológica. Não há concordância teológica. Isto é algo claro, não há concordância teológica. Por mais debatedores
que se debrucem sobre essa ideia tentando buscar um concílio, jamais haverá. Na questão pentecostal, jamais haverá. É claro que, ainda falando sobre o Espírito Santo, lá na frente vai surgir o novo movimento pentecostal, né? Que é a renovação carismática, movimento carismáticos, que já tem uma fé um pouco diferente do pentecostal. Enquanto o pentecostal acredita que a pessoa é batizada com o Espírito Santo quando fala em línguas estranhas, o carismático também não acredita no falar em línguas estranhas, ou ele ainda acredita, mas não crê que esta é a evidência essencial e necessária para se confirmar que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe. Volto no próximo vídeo falando um pouquinho mais sobre essas questões. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.